Beleza, pessoal? Aqui é o Dudu, amigo, e hoje eu vou apresentar para vocês a espinha de como funcionou de ponta a ponta o esquema financeiro de fraude que culminou com que no dia 22 de maio o Brasil não comprasse R$ 1 sequer em Bitcoin. 22 de maio de 2019. Então, como funcionou o suposto esquema do grupo Bitcoin branco? Breve análise dos fatos jurídicos relevantes. O grupo empresarial Bitcoin Banco surgiu no mercado de criptomoedas, alegando ser a primeira organização da América Latina a oferecer uma estrutura física para negociações em criptomoedas. Visando a busca para fomentar uma revolução econômica por meio de desmistificação das moedas digitais, concluíram um modelo de negócios descentralizados por meio da tecnologia. É importante ressaltar que o grupo empresarial não é uma instituição financeira. Assim sendo, não é regulado pelo Bacen, que é o Banco Central. Com sede em Curitiba e outras unidades em São Paulo, o grupo é composto pelas seguintes empresas: Negocie Coins, Bitcoin Banco, Cryptocurrency, tem BTC, Jet4Bit, Tagmob, Principal, Fork Content, OpenCoin, Coinomia, Zather Capital. A instituição é proprietária de duas exchanges, a Negocie Coins e a TemBTC. No primeiro trimestre de 2019, inúmeros investidores e usuários das exchanges citadas tiveram acesso ao novo modelo de transações, criado para ser utilizado dentro das plataformas do grupo Fortinox. Um mecanismo que não deixa registro na blockchain e nem nos bancos é um sistema que basicamente fora criado para permitir que valores em real e ativos digitais fossem transacionados por fora da blockchain ou do sistema bancário, utilizando somente pelas empresas que integram a instituição. Através do Fortinox é possível realizar cerca de 25 transações por dia de BRL e ativos digitais tais como Bitcoin a cada 45 minutos entre as exchanges do grupo, o que permitiu a criação de um novo modelo de realizar operações de trader para os investidores do grupo. Essa prática foi chamada de arbitragem infinita. Este mecanismo possibilitou volumes jamais vistos no mercado de criptomoedas e, rapidamente, possibilitou com que as exchanges brasileiras estivessem entre as maiores do mundo. Então, para simplificar a compreensão, as movimentações entre TemBTC e Negocie Coins negociavam juntas mais de 1000 vezes o que é negociado por todas as outras corretoras do Brasil, inclusive as mais antigas e estruturadas. O volume de transações da Negocie Coins era tão gigante que chega a 9,63% do mercado mundial. Em números, 9 bilhões de reais. Esse volume, caso verdadeiro, faria com que o volume de negócios desse grupo fosse maior que o volume da maior corretora do mundo, a Binance, que está com 1 bilhão e 347 milhões. Entretanto, as maiores exchanges possuem regulamentação governamental, ou seja, os valores realmente representam a quantidade de criptoativos transacionados pelos comerciantes distintos, o que inclui o caso das exchanges brasileiras. Para conseguir este volume diário exorbitante, o grupo manteve o preço do Bitcoin na Negocie Coin sempre o maior do Brasil, e o da TemBTC flutuante, mas sempre aproximadamente 0,7 ou menos 1,3 abaixo da Negocie Coins. Dessa forma, simplesmente comprando na TemBTC e vendendo na Negocie Coins, o investidor teria lucros e aparentemente se eximiria dos riscos. Assim, mantendo sempre o dinheiro dos investidores, as exchanges cujo preço é menor em Bitcoin para a compra logo movia-se do dinheiro para outra exchange onde o preço era superior e permitia a venda mais cara. Tradicionalmente, os clientes transferiam moeda fiduciária do banco para a TemBTC, compravam Bitcoin mais caro e transferiam via Fortinox para o endereço eletrônico de sua própria carteira na Negocie Coins. Faziam a venda e pediam um saque. Outros investidores mantinham o dinheiro em uma corretora e Bitcoin na outra e faziam a operação ao mesmo tempo, acumulando Bitcoins em uma e moeda fiat na outra. Em uma operação normal entre exchanges, é possível fazer essa operação uma vez por dia, por conta de prazos de saques e depósitos entre as exchanges e os bancos. Dessa forma, as exchanges Negocie Coins e TemBTC aparentemente revolucionaram as operações de trader dentro do mercado, com o volume de operações mencionado anteriormente.
O grupo gerou um volume gigantesco de transações, escondeu esta movimentação dos sistemas públicos de controle e trouxe aos clientes a falsa ideia de que o volume de transações estaria atrelado à correspondente quantidade real de bitcoins. Entendido o método utilizado pelas exchanges para gerar lucros rápidos sem passar pelo controle financeiro público ou bancário, e percebido o contingenciamento de valores para saques em reais, é vital compreender qual a lógica de uma empresa permitir que os investidores publiquem sistematicamente, trocando dinheiros e bitcoins de uma exchange para outra, com lucros exorbitantes às suas custas. O dinheiro não existia. Na verdade, esse lucro não existia, pois a empresa precisa do dinheiro dos investidores para produzir as ordens do livro de ofertas. Dessa forma, as exchanges mencionadas conseguem produzir o falso preço do mercado, inflacionando e deflacionando o ativo. Preço reduzido de um lado, preço mais caro do outro. Investimento permitido sem contingenciamento, saques liberados com limite, um sistema de envio e remessa de valores fora do controle público, a ilusão da possibilidade de lucros fáceis e acima dos métodos tradicionais, um consórcio de empresas manipulando o mercado. Esse sistema se mostrou tão preciso que há diversos investidores que relatam nas redes sociais que dobraram seus investimentos em 15 ou 30 dias. Para demonstrar que o volume de operações não tem correlação real com o volume de bitcoins dentro do grupo, Bruno da Silva, do grupo Bitcoin Brasil, utilizou uma varredura de carteiras através de uma análise heurística para agrupar endereços de um mesmo dono. Como esse assunto é estranho, tem um link aí embaixo que você pode ver aqui. No caso aqui, eu não vou colocar esse link diretamente no vídeo. Baseado nos dados públicos disponíveis, foi feita uma análise técnica na Wallet Explorer para ver o quantitativo real dos fundos da negociações item BTC. Inacreditavelmente, eles possuíam apenas 2.500 bitcoins, segundo esses dados atualizados em 25 de maio de 2019. Lembrando, pessoal, que no dia 24 de maio, o grupo Bitcoin Banco, ele soltou aquela pérola falando que houve um ataque hacker. E no dia 22, eles haviam arrebentado a economia e parado de comprar os bitcoins no mercado internacional, tá? No dia 22 de maio, o Brasil não comprou um centavo sequer. Você consegue ver essa informação no site da coinlib.io, com B mudo. Você clica em capitalização de mercado, depois você procura BRL, que é a nossa moeda. No dia 22 de maio de 2019, não se comprou um centavo de Bitcoin no Brasil. Juntando os pontos, uma exchange sempre vendendo mais barato que a outra, spread e arbitragem infinita. Retiradas utilizando meios próprios. Preço sempre manipulado. Volume de negociações absurdamente alto para o Brasil. Volume não condizente com os fundos em Bitcoin disponíveis. Valores depositados pelos clientes ou lucros dentro da plataforma ficam retidos e são liberados com limite diário de 15 segundos. Nesse sentido, pelos indícios mencionados acima, fica claro a manipulação de volume de mercado. Cada exchange não tem, de fato, a quantidade equivalente de bitcoins que lhe dê lastro, mas sim um volume alavancado com reserva fracionária de fundos. A conclusão é que estamos supostamente diante de uma exchange insolvente e do maior esquema de fraude financeira do país. Possivelmente o Banco Plural percebeu esta movimentação, o que justifica uma série de questionamentos levantados por eles, cuja falta de uma explicação razoável das empresas do grupo foi objeto de quebra de contrato entre ambos. Esta ruptura foi feita através de uma carta totalmente atípica, onde o banco publicamente coloca que qualquer referência implícita ou explícita das negociações da empresa seriam objeto de processo judicial. Nesses termos, se a conta não fecha, é preciso em algum momento quebrar a máquina. É nesse momento que podemos perceber a estruturação da estratégia de exit scan e pirâmide. Entretanto, podemos identificar ainda mais dois crimes, tais como lavagem de dinheiro e o uso de recursos de terceiros sem o consentimento dos mesmos, o que se chama apropriação indébita.
Estelionato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e esquema de pirâmides são termos comuns, entretanto, manipulação de mercado. Exit Scam e Ponzi podem ser conceitos novos, por isso faremos uma breve explicação. Manipulação de mercado é a tentativa deliberada de interferir com o livre e esperado comportamento do mercado financeiro. No Brasil, a manipulação de mercado é um crime contra a ordem financeira. O tipo penal previsto no artigo número 27 da lei foi alterado pela Lei 3.056 de 2017. Ela geralmente ocorre ao se criar eventos falsos ou artificiais que interfiram no valor de determinado ativo financeiro. Exit Scam é um tipo de fraude em que uma empresa bem estabelecida, após gerar grande confiança de seus clientes, interrompe o envio de pedidos e pode continuar recebendo pagamentos de novos pedidos. Se a entidade tiver uma boa reputação, pode levar algum tempo até que seja amplamente reconhecido que os pedidos não estão sendo remetidos. E a entidade pode então retirar o dinheiro pago por pedidos não expedidos. Os clientes que confiaram na empresa não percebem que nenhum pedido está sendo realizado até que a empresa já tenha desaparecido. Fornecedores individuais frequentemente atingem uma ponte de maturidade de reputação, pela qual eles venderam produtos suficientes para acumular tanto reputação significativa quanto fundos garantidos. Sendo assim, muitos optam sair com esses fundos em vez de competir no nível de produto amadurecido de preço mais elevado. Exit Scam pode ser uma alternativa tentadora para um desligamento não fraudulento de operações ilegais, se a operação for encerrada de qualquer maneira por outros motivos. Se uma entidade funciona de maneira ilegal, ela está constantemente em risco de ser fechada, ao passo que seus operadores realizarem uma fraude de saída, haverá, a princípio, perspectivas muito melhores para os criminosos manterem seus lucros e evitarem eventuais processos judiciais. Além disso, uma vez que os clientes são enganados e estão conscientemente participando da conduta ilegal da empresa, normalmente não cabe informá-los. Ponzi é um esquema, é uma operação fraudulenta sofisticada de um investimento do tipo esquema em pirâmide, que envolve a promessa de pagamento de rendimentos anormalmente altos aos investidores à custa do dinheiro pago por investidores que chegarem posteriormente, em vez de receita gerada por qualquer negócio real. O nome do esquema refere-se ao criminoso financeiro ítalo-americano Charles Ponzi. O esquema Ponzi oferece aos investidores grandes lucros num período curto de tempo, e o sistema pode funcionar apenas a curto prazo, tudo dependendo da quantidade de novos investidores que integrem o negócio. O sistema Ponzi degenera sempre em bancarrota, já que a maioria esmagadora dos investidores se perde todo o seu dinheiro. As características típicas da propaganda para recrutar novos investidores são: promessa de altos rendimentos a curto prazo, obtenção de rendimentos financeiros que não estão bem documentados, dirigido a um público não financeiramente esclarecido, um único promotor ou uma única empresa, falta de produto a ser consumido ou então um produto que é vendido a um preço muito maior que o preço de mercado. Porém, a venda do produto é algo secundário, já que o mais importante é recrutar novas empresas, novas pessoas. Movimentação atípica de dinheiro, nenhum vínculo com leis trabalhistas e de arrecadação de impostos federais. Em geral, os participantes acabam pagando para trabalhar. Torna-se evidente que o risco de investimento nas operações que fazem uso dessa prática é elevadíssimo. Em muitos países, esta prática é considerada crime. Portanto, temos aqui empresas agindo em consórcio para promover a manipulação no mercado financeiro através do controle e manipulação no preço dos ativos em suas plataformas, utilizando-se de recursos de terceiros, o que cria um volume abrupto e falso, não atrelado ao montante de bitcoins existente, no sentido de iludir e motivar a captação de recursos de clientes, contingenciando os pagamentos. Da manipulação do mercado financeiro claramente promovida pelo grupo, além da formação de quadrilha, pelo menos 4 crimes poderiam estar se consumando diretamente, ao que parece, dada a situação atual do grupo, estão se consolidando agora: lavagem de dinheiro, apropriação indébita, exit scam, pirâmide. Compreendendo que a conta não fecha, em algum momento o sistema iria cair. Ou então, por trás do ganho fácil, supostamente o grupo Bitcoin Banco estaria ganhando muito mais. Nesses termos, ou estariam indevidamente
utilizando o capital de giro dos investidores em alguma atividade mais rentável que a arbitragem, ou estariam usando o volume para lavar dinheiro. Os indícios levam a crer que o grupo Bitcoin Banco permite que o maker, o investidor do livro de ofertas, use a sua estrutura, lhe cobre uma taxa que o permite girar o dinheiro investido dentro do sistema entre as exchanges, mesmo as de seu grupo são empresas diferentes, e sair com um dinheiro muito maior do que ele investiu. Entretanto, como o saque em dinheiro é contingenciado dentro da empresa, esse lucro exorbitante não será retirado, mas as notas fiscais sim. O grupo fica com aproximadamente 1% arredondado do valor total exigido, regularizado, taxa de serviço de corretagem. Elas são exponencialmente maiores do que o capital inicial. Para um fraudador, é como se tivesse ganho muito dinheiro, mas na verdade o grupo Bitcoin Banco simplesmente permitiu que o cliente girasse o mesmo Bitcoin centenas de vezes neste sistema. De posse das notas fiscais de venda de bitcoins na Negocicoins, o fraudador pode, inclusive, usar o sistema que possui fora da corretora. Qualquer banco poderia realizar esta operação, entretanto, foi o Banco Brasil Plural que permitiu isso aos clientes, indicado pela Exchange. Deste modo, a operação completa é: deposita-se um pequeno valor na TMBTC, movimenta-se esse valor centenas de vezes em alguns dias entre as exchanges do grupo através do Fortnox, a taxa de 1% por giro. Capta-se as notas fiscais da venda na Negocicoins, respaldada pelas notas fiscais. Através do sistema bancário, é possível, inclusive, enviar os recursos na modalidade de investimento no exterior através do sistema bancário, com taxa de 1,5%, dependendo da modalidade CNOF. Para uma exchange de Bitcoin internacional, cujo valor é 2% menor que o do Brasil, lava seu dinheiro a 0,5% de custo. O esquema proposto permitia lavar dinheiro de terceiros, mas também viabilizar grandes negócios do grupo. Assim, o próprio grupo poderia ter se tornado o seu próprio maker. Após desenhar a estrutura de operações ilícitas possíveis de serem realizadas na estrutura corporativa do Bitcoin Banco, voltemos aos esquemas de Ponzi e Exit Scam, que é a pirâmide. Uma vez em conhecimento dos fatos narrados, qual seria então o momento de consumar o golpe em seus clientes? Quando o preço do Bitcoin atingiu 8 mil para um trader do mercado financeiro, este seria o momento de vender os títulos e sair da operação, ou inverter e passar para o lado do vendedor. Para um golpista, este também é o momento ideal. Então, coincidentemente, o grupo anuncia que foi hackeado. O auto-intitulado maior grupo de operações em Bitcoin do mundo anuncia que foi hackeado no momento do pico de alta do Bitcoin. Isso se deu basicamente no dia 24 de maio. No dia 22, eles tinham parado de comprar Bitcoin e enviar eles para o exterior. Tá? Foi onde eles anunciaram, foi onde eles tiveram 48 horas para desenhar a mentira que eles iam contar. Após esse episódio e protocolarem uma queixa-crime para apurar os fatos, iniciou-se uma suposta auditoria interna para que as contas fraudulentas fossem levadas à justiça. Cabe citar que isso nunca aconteceu. Depois de tudo ocorrido, a instituição, visando esquivar-se dos numerosos processos judiciais que já estariam em face das suas empresas, formalizou uma central de acordos judiciais, extrajudiciais. Tentativa falha, pois equivocadamente a empresa citava em um de seus artigos a eleição de um foro de mediação local para resolver os problemas provenientes desse contrato, o que, em um primeiro momento, não foi bem visto por seus investidores do Brasil inteiro. Visando a solução dos problemas com os saques, a empresa efetuou alguns acordos extrajudiciais com investidores que foram privilegiados por receberem um contato direto da empresa e conseguirem reaver parte dos seus recursos. Entretanto, a maioria, 90% do total dos investidores, não tiveram sequer retorno do seu aporte inicial. Dada a presente situação, a empresa notificou a suposta solução dos problemas com a abertura de um banco digital, o Audax, com data prevista para 5 de agosto. Para a inauguração do banco digital, os problemas com saques pendentes pareceriam estar chegando ao fim.
Quando chegou o dia para a inauguração do banco digital, o mesmo estava inoperante, alegando problemas internos da instituição, fatores que desestimulou ainda mais qualquer esperança que os investidores tinham por parte da empresa. Posteriormente, a empresa fez diversas promessas e não as cumpriu, tentando de todas as maneiras se eximir de suas responsabilidades e tentando fixar prazos e, por meios próprios, alcançar alguma credibilidade por parte de seus clientes. Acontece que, em decorrência dos processos judiciais existentes em face das empresas do grupo, diversos pedidos de arresto foram decretados e, deliberadamente, a soma dos processos judiciais pode ultrapassar 200 bilhões. Ou 200 milhões, como diz aqui o texto. Tá? Eu estou falando bilhões por causa da quantidade de zeros. Tá? 8 zeros é a casa de milhar. Casa de 100 milhões, tá? Aqui tem mais de 8 zeros. São 11 zeros. Então é a casa de bilhão. Ainda neste contexto, no dia 20 de agosto de 2019, a Justiça apreende o passaporte do controlador da empresa, Cláudio Oliveira. De acordo com a reportagem, a decisão da Justiça foi tomada pois o controlador teria uma viagem marcada para a Suíça dia 21 de agosto. Após todo esse contexto, a Comissão de Valores Imobiliários da CVM emitiu um comunicado na terça-feira, 1º de outubro de 2019, no qual proibiu o grupo Bitcoin Banco de ofertar investimentos publicamente. A deliberação da CVM estipulou a proibição. O GBB foi referido como Bitcoin Moedas Digitais S.A. e a proibição se estendeu aos seus sócios da empresa, Cláudio e Johnny Plabo Santos. A partir daqui, segue os seguintes acontecimentos. Coincidência ou não, no dia 3 de outubro, o controlador do grupo, em uma entrevista com a sede da Valor Invest, admite a crise financeira. No dia 5 de novembro, a Cointelegraph noticiou que as empresas do grupo Bitcoin Banco entram com pedido de recuperação judicial. Em 20 de novembro de 2019, a Justiça aceita o pedido de recuperação judicial do grupo GBB. À primeira vista, parece inaceitável o deferimento liminar do pedido de recuperação judicial feito pelo grupo Bitcoin Banco. Todavia, o deferimento adveio em virtude de um parâmetro técnico que impedia que o magistrado indeferisse o pedido, senão, vejamos. Então, o que acontece, pessoal? São várias coisas que ele tinha que fazer, e ele chegou na frente do juiz com toda a burocracia que eles podiam imaginar que era pedido, tá? Ou seja, os advogados foram muito bem pagos. Então, a única coisa que o juiz podia fazer era assinar e aceitar. Assim, percebe-se nesse contexto não coube ao juiz julgar a legitimidade ou legalidade de tudo que lhe estava sendo apresentado. O deferimento da tutela de urgência veio do risco da demora do processo e, por depender da circulação de bitcoins, a atividade vital da empresa é que foi deferida o desbloqueio dos bitcoins e demais ativos financeiros da empresa. Ainda foi ordenado naquele momento a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas em face do grupo, determinando que a empresa, naquele momento, todas as dívidas estariam sujeitas a concurso de credores da recuperação judicial. No mínimo, a situação poderá se arrastar por pelo menos uma década, assim como milhares de processos de falência perduram em nossos tribunais. Então, pessoal, o que acontece? O artigo 1003 diz que se eles ficarem durante 2 anos em recuperação judicial, tudo que está na mão deles, que pertence aos outros, vão mudar de dono. Então, meu caro, você que tem dinheiro ali ainda, você perdeu tudo que tem. Então, na minha opinião, não há prejuízo algum das vítimas denunciam os crimes praticados pelos gestores das empresas enquanto a recuperação judicial. Entendo que não deve subsistir por um simples motivo, falta de objeto lícito. Por fim, ainda nos deixa pasme a notícia do último dia 6 de dezembro, que informou que as empresas do grupo GBB têm luz e internet cortada por falta de pagamento. Se habilitar na recuperação judicial, efetivamente lhe colocará uma lista imensa de credores, nos quais uns receberão primeiro e o restante receberá o que restar, isto é, se a empresa for capaz de pagar seus credores. Até lá o grupo tenha a justiça ao seu lado, impedindo que ele tome os seus bens e também que cortem sua luz e internet. De uma forma ou de outra, o grupo Bitcoin Banco detém um patrimônio bilionário que não é deles, mas sim de seus investidores. Se não está operando de forma regular, como é que está provendo algum rendimento para sustentar sua própria empresa? Deixo consignado que a empresa que apresente análise de fundamento nos fatos públicos e notórios se vitimaram diversos investidores do grupo Bitcoin Banco.
E qualquer tipificação de crime decorre não somente da leitura do próprio artigo de lei e não da imputação de algum crime supostamente praticado pelo grupo empresarial. Então, esse texto é do Dr. Adriano Hermida Maia, advogado e sócio da Hermida Maia, pós-graduado em Processo Civil, Direito Trabalhista e Processo do Trabalho, MBA em Contabilidade e Direito Tributário, com ênfase em recurso fiscal. Então curte, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal e se quiser ganhar moeda grátis, tem link aí embaixo. Tchau.